Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, tá repercutindo muito de que até a sexta-feira o ministro Ronaldo Bento possa anunciar essa antecipação. E muita gente pergunta o seguinte: Alex, essa antecipação já deveria ter sido anunciada. Esse atraso, você acredita ainda que pode ser confirmado esses valores nessa primeira quinzena? Vários analistas vêm falando sobre isso, tá, gente? Que a expectativa aumenta, que o governo não quer perder o apoio nesse momento importante, já que estamos há 20 e praticamente há 3 semanas, dia 2 de outubro teremos a eleição, e aí seria dar um tiro no pé se você não antecipar o pagamento. O ministro Ronaldo Bento tinha dito que iria anunciar as mudanças desses pagamentos que geralmente acontecem sempre nos últimos 10 dias úteis. Agora, como foi feito no mês de agosto, que seja antecipado também para essa primeira quinzena. Tem gente que diz: Alex, eu não acredito mais nessa antecipação. Só para lembrar para você o seguinte: o calendário desse mês, só para você ter ideia como prejudicará se não houver antecipação, se o governo não antecipar, 40 dias de intervalo. Sem antecipação, o pagamento vai funcionar assim. Hoje está previsto isso, como você está vendo aí no seu celular, no seu notebook. Se não houver antecipação, teremos 40 dias de intervalo. Seria o maior intervalo no pagamento do Auxílio Brasil. 19 de setembro, próxima segunda-feira, pagamento com final do NIS 1. Isso se não for antecipado. E aí segue 20 de setembro, terça-feira, final do NIS 2. 21 de setembro, quarta-feira, final do NIS 3, 22 de setembro, quinta-feira, final do NIS 4, 23 de setembro, sexta-feira, final do NIS 5. Aí vem 26 de setembro, segunda-feira, a outra segunda-feira, final do NIS 6. Aí segue 27 de setembro, terça-feira, outra semana, final do NIS 7. 28 de setembro, quarta-feira, final do NIS 8. 29 de setembro, quinta-feira, final do NIS 9, e encerra com a sexta-feira, 30 de setembro, a outra semana, final do NIS 9. Então, esse calendário é o calendário que está previsto hoje. O que você acessa o seu aplicativo e está lá mostrando é o que estava programado. Agora, lógico, se o governo realmente, daqui para essa sexta-feira, dia 9 de setembro, resolver anunciar a antecipação, que ainda dá tempo, seria aquela gordurinha que ainda dá para queimar, o prazo limite, aí a gente poderá ter essa antecipação cerca de 9 dias, como foi no mês de outubro, aliás, no mês de agosto. Os pagamentos que iriam sair no dia 18, foi antecipado 9 dias e o pagamento saiu no dia 9 de agosto, 18 para o dia 9. A mesma coisa agora, o pagamento é dia 19, final do NIS 1, se antecipar, então poderemos ter também nesse período aí de 9, talvez 8 dias, dependendo, lógico, do ministro Ronaldo Bento. Deixa eu dar logo uma informação, que saiu um decreto, e esse decreto está dando muita coisa, muito o que falar, que é a questão do que vai acontecer nesse mês de setembro. Teremos duas notícias. A primeira é uma boa notícia, que vai entrar 804 mil novos beneficiários, que o governo já está para definir, anunciar de forma oficial. É uma ótima notícia para quem ficou de fora. E a péssima notícia é isso aqui, olha aí, é o corte. Instrução, isso aqui é o site do governo federal, tá, gente? Instrução normativa número 19, aí fala justamente o seguinte: Diário Oficial da União, foi publicado no dia 2 de setembro, que trata sobre esse assunto, que diz: define e divulga os procedimentos operacionais, o cronograma e as repercussões relativas ao processo de focalização do Programa Auxílio Brasil 2022, de que trata a portaria MC número 746, de 3 de fevereiro de 2022, com a prorrogação do mês de fim de processo dos públicos 1, 2 e 3. E aí entra a inclusão dos públicos 4, 5 e 6. Aí diz que o secretário nacional de Renda de Cidadania, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 29 do Decreto 11.023, de 31 de março de 2022, tendo em vista o disposto no artigo 23 da Lei 13.844, de 18 de junho de 2019, na Lei número 14.284, de 29 de dezembro de 2021, num decreto número
10.852, de 8 de novembro de 2021, e na portaria número 746, de 3 de fevereiro de 2022. Resolve o seguinte, artigo 1º, definir e divulgar os procedimentos operacionais, o cronograma e as repercussões relativos ao processo de focalização do Programa Auxílio Brasil 2022, que trata a portaria número 746, de 3 de fevereiro de 2022, com a prorrogação do mês de fim de processo dos públicos 1, 2 e 3 e a inclusão dos públicos 4, 5 e 6, conforme orientações disponíveis no link. Bem, Walter José Ribeiro Pereira, artigo 2º, esta instituição normativa entra em vigor na data da sua publicação. E aí, publicado no dia 2 de setembro. Olha, isso que saiu no Diário Oficial da União, isso se resume em quê? Cortes. Mês de setembro, péssima notícia. Cortes, eu já venho falando sobre isso aqui, em que vários beneficiários que conseguiram emprego e carteira assinada, que o governo vinha tocando na tecla de que passaria mais 2 anos, recebendo Auxílio Brasil e teria direito a R$200, tem muita gente confundindo essa informação. Esse bônus de inclusão produtiva, o presidente não aprovou ainda, falta ele sancionar. Passou na Câmara, passou no Senado, mas esse projeto ainda não foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. Segundo o ministro Roma, isso deveria ter sido assinado, aliás, o ministro Ronaldo Bento, né? Segundo ele, o presidente já deveria ter assinado, não assinou ainda. É a correria dessa eleição. Isso traduz em quê? Em que quem consegue um emprego com carteira assinada teria direito a mais R$200 durante 2 anos e continuaria recebendo o Auxílio Brasil. Depois de 2 anos é que seria cortado. E aí tem gente dizendo, Alex, o governo não tinha falado isso? E por que agora está resolvendo fazer esses cortes? Deixa eu explicar isso aí. Essa situação se refere a limite de valores. Limites de valores. Eles chamam de limite ou linha de emancipação. Linha de emancipação. O limite de emancipação trata-se de até R$ 525 por pessoa. Se por acaso você conseguir um emprego com carteira assinada, e se você pega esse valor que você recebe, juntar com outra renda do próprio Auxílio Brasil, e se tiver outra renda, soma tudo. Tudo que você tiver de renda, você deve somar e dividir entre os membros, ou seja, faz parte do seu cadastro Auxílio Brasil quantas pessoas? 3, 4, com você dá 5? 2, 3, com você dá 4? Enfim, soma tudo de renda e divide pelo número de pessoas. O resultado não pode ultrapassar R$ 525, que eles chamam de linha de emancipação. O que acontece com essa aprovação? É que o governo está sendo muito questionado. Por que cortar logo agora? Por que resolver fazer esse pente fino logo agora, nesse momento crítico? O governo deixou várias normas aí à expectativa, né, que selecionou 2.200.000 pessoas no mês de agosto, já estava com mais de 18 milhões, hoje tem 20.200.000 e agora vai colocar mais 804.000 pessoas. Só que, devido à pandemia, o governo passou aí anos sem fazer o famoso pente fino, né, a malha fina. E em muitas situações o próprio INSS e o próprio CAGED não estava atualizando ou não estava totalmente atualizando essas informações. Então sempre deixava algo a desejar. Resultado, houve atualização entre os meses de agosto e agora setembro, e o governo tem os dados e descobriu em que tem muita gente que não deveria estar recebendo Auxílio Brasil e continua recebendo. Resultado, vão selecionar essas pessoas para o corte. Então são pessoas, por exemplo, que trabalham em prefeitura, que recebem Auxílio Brasil, que é proibido. Tem pessoas que conseguiam trabalho, carteira assinada, até aí é normal, até que esteja dentro do limite da linha de emancipação, R$ 525. O problema é que tem pessoas que conseguiram emprego, carteira assinada, e está ultrapassando essa linha de emancipação, ou seja, está passando dos R$ 525 por pessoa, não tem direito, vai ser cortado agora. Aposentados estavam recebendo Auxílio Brasil, eu fico pensando aqui, como é que o governo não viu isso aí? Dados desatualizados. Dados desatualizados, não existe outra informação. Agora que o governo, com os dados atualizados pelo INSS, descobriu que tem famílias, pessoas aposentadas que estão recebendo Auxílio Brasil, vão ser cortadas agora, nesse mês de setembro.
Pessoas que apresentaram uma renda baixa, dizendo que eram pessoas da classe, daquela linha de pobreza de até R$ 210, ou até naquela linha de extrema pobreza que é até R$ 105. Agora o governo descobriu que essas pessoas omitiram a informação, que ganham bem mais, ou seja, apresentaram uma renda que não existe, e aí estavam recebendo. Agora serão cortadas, excluídas do programa. Tem pessoas que o governo descobriu que é funcionário público e está recebendo Auxílio Brasil. A lei proíbe. Tem pessoas também que querem entrar no Auxílio Brasil, conseguindo fazer o CAD único, mas como não tinham entrado no Auxílio Brasil, simplesmente desistiram ou abandonaram a atualização que é exigido por lei. Resultado, teriam essas pessoas chance de ter entrado no mês de agosto, mas como estavam com os cadastros desatualizados, simplesmente foram ignoradas. Ou seja, o governo tinha um espaço de 3,5 milhões de pessoas, em agosto abriu 2,2 milhões. Lembra, o governo tem orçamento para 3,5 milhões, só colocou 2,2 milhões em agosto. Por isso que agora já fez aí um estudo, está concluindo esse estudo para abrir novas vagas em torno de 804 mil vagas. Ou seja, tem gente que precisa estar atualizando seus dados, porque senão nem chance terão de entrar no próximo mês, nesse mês de setembro. Por isso que o governo fez uma classificação, e essa classificação que eles estão chamando é de revisão no programa, é uma reanálise. Essas famílias que recebem o Auxílio Brasil estão nesse momento passando por uma revisão do benefício. A saber, o Ministério da Cidadania publicou entre os dias 1 e 2 de setembro essa instrução normativa número 19, Senarc Sedes MC. E aí, como você viu, o texto define os procedimentos operacionais, o cronograma e também as repercussões relativas aos públicos que agora entram para o processo de focalização no programa Auxílio Brasil. É até bonito, esses termos técnicos, mas eu já deixei bem claro, tanto nos vídeos anteriores e agora deixando bem exposto, bem clara, bem transparente a situação. Se você realmente tem sua renda baixa, faz parte da pobreza ou extrema pobreza, nem se preocupe. Está com o cadastro em dia? Nem se preocupe, não vai mexer, não irão mexer em você. Agora a pessoa que você conhece, de repente, ou mentiu a informação, colocou a renda lá embaixo, ou faz parte de dessas categorias, é servidor, trabalha carteira assinada, e quando faz os cálculos, a sua renda está ultrapassando a linha dos R$ 525, nesse caso, essa pessoa será excluída agora. O governo deixou bem claro, nesse mês de setembro vai ser uma lista grande de cortes, uma lista grande de pessoas que terão seus benefícios cortados. É lamentável, mas o governo disse regra é regra. Como o próprio governo disse que regra é regra, a gente fica questionando por que o governo não antecipa esse Auxílio Brasil que o próprio ministro vinha falando, Se é regra, para antecipar na primeira quinzena, está no prazo limite, mas ainda dá tempo. Até a sexta-feira, dia 9 de setembro, é possível anunciar a antecipação. E outro ponto, se é regra, por que tanta demora para anunciar esse empréstimo consignado? Porque foi descoberto que essa demora passou na Câmara, no Senado, o presidente assinou, depois assinou o decreto da regulamentação, falta aí o restinho da regulamentação, que são os bancos, o início da data e os juros. E aí foi descoberto que agora estão esperando um aval do Banco Central para poder iniciar com 2,14% de juros ao mês. Muitos parlamentares, técnicos, especialistas dizem que essa demora é para o Ministério da Cidadania estar querendo proteger os beneficiários de juros altos. Por isso que não anunciou ainda, porque se dependesse das financeiras já estariam liberando com juros lá em cima. E aí o Ministério da Cidadania entendeu que não fazendo isso agora, enquanto não definir os juros menores, não anuncia. Então a gente torce, a gente torce justamente para que isso aconteça, que o governo, o Ministério da Cidadania, consiga fechar aí em 2,14% de juros ao mês. Isso seria o menor juro do consignado, que hoje é feito desse tipo de consignado para servidor público e também para aposentados e pensionistas. Pessoal, está claro? A demora, pelo que a gente está sondando, é justamente essa definição desse juro. O governo, o Ministério da Cidadania, pediu autorização ao Banco Central para deixar no limite de teto 2,14%. Deus queira que dê certo, porque isso sendo confirmado, aí teremos justos juros.
né? E isso é que a gente deseja, o que a gente torce que aconteça, tá? Olha, está repercutindo muito o 7 de setembro. Vários juristas, parlamentares, críticos estão falando sobre as declarações do presidente Bolsonaro. Eu não vi nada a ver, mas é aquela coisa, se está repercutindo, a gente foi sondar, procurar saber qual o motivo, né, para ter tanta repercussão. A repercussão que está sendo anunciada, né, foi justamente sobre o couro, né, durante o 7 de setembro, que o presidente puxou um couro de imbrochável, e aí, até aí, eu não vejo tanta alarde, tanta coisa assim para chamar atenção, mas houve comparações, né, na hora que ele estava elogiando sua esposa, a Michele, e aí muita gente disse, está comparando com quem? Com a esposa do Lula? Não tem nada a ver, mas aí está repercutindo a informação. Eu quero que você acompanhe esse vídeo do que o presidente Jair Messias Bolsonaro trouxe, né, falou durante esse evento. Preste atenção, acompanhe, e aí está repercutindo tudo isso, e quando repercuta a gente faz questão de trazer para você esses detalhes, tá? Então, acompanhe, preste atenção. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Obrigado pela minha segunda. Pois é, chamando aí de imbrochável, fez comparação, pronto, só isso aí, muita gente começou já a repercutir, e aí tá dando o que falar durante as declarações em 7 de setembro. Muita gente, inclusive analistas, dizendo que não tem nada a ver a comparação entre as damas, entre as esposas, tanto Lula quanto dele, e aí, enfim, está repercutindo isso, né? Tem gente que, né, comenta que foi contra as suas declarações, outros dizem que não tem nada a ver isso aí. Enfim, é período eleitoral, né, gente? Estamos num período eleitoral e esse período aí, tudo que é dito chama atenção, tudo repercute com facilidade. Sua opinião sobre isso, o que é que você acha? O que a gente está esperando, portanto, até essa próxima sexta-feira, até essa sexta-feira, dia 9 de setembro, em que o que a gente está esperando, desejando, é que o governo confirme essa antecipação. Deus queira que dê certo essa antecipação, porque só assim vai acabar os problemas. Imagina aí, o que tem de famílias que não tem mais nada no seu armário, famílias que estão preocupadas, vão dar o que de comer aos seus filhos, e aí a imprensa, em vez de pressionar, em vez de anunciar para que o governo possa antecipar os pagamentos do Auxílio Brasil, para que a imprensa possa pressionar sobre a liberação desse empréstimo consignado a 12,14%, estão repercutindo essa notícia. A gente fica observando assim, puxa vida, tanta coisa importante, né? Tanta coisa importante para ser pressionado, aí o que repercute é algo desse tipo, né? Que tem nada a ver, mas as pessoas parecem que o governo, né, em vez de dar prioridade aí à antecipação, fica com essa história. Mas aí a imprensa também tem que fazer a sua parte, tem que pressionar o governo para antecipar. Dá a tua opinião sobre isso, que é algo polêmico, e aí eu não vou nem debater, não vou nem discutir, vou deixar com você para você dar a sua opinião, tá bom? Você que não fez sua atualização, procura o CRAS, atualize, tá? Você que tem aí, realmente se enquadra em todas as exigências, todas as regras,
não tenha medo sobre esse processo de cortes, tá, gente? Como ficou bem claro, quem realmente cumpriu, né, as regras, as exigências, fez sua atualização, faz parte da pobreza ou da extrema pobreza, e está aí no limite de até R$ 525, mesmo que consiga emprego, mas se você pega toda a renda, divide pelo número de membros, se estiver abaixo de R$ 525, então fique tranquilo. Agora, os outros, pessoas que estão nessa situação que eu falei, pessoas que não cumprem, aposentados, servidores, enfim, então o governo vai passar o pente fino e a qualquer momento deve sair esses cortes, tá? Da tua opinião. Tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.